Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triale Concursos. E vamos começar por aqui a resolução de mais uma questão da SPSEC do ano de 2023. Na questão que vamos resolver agora, ela fala um pouco sobre a eletrólise aquosa. Vamos à questão? Olha só o que diz esse exercício. Basicamente, ele fala para a gente que em um experimento bastante utilizado por professores e alunos nas aulas de eletroquímica, ele consiste em realizar a eletrólise de uma solução aquosa, salina com uma pequena quantidade de azul de bromotimol, que é um daqueles indicadores ácidos e bases. O azul de bromotimol ele atua como um indicador ácido-base da solução, conferindo a ela uma coloração amarela em meio ácido, uma coloração verde em meio neutro e azul em meio básico ou meio alcalino. Considere a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de sódio contendo o azul de bromotimol, em concentração suficiente para a visualização das três cores citadas, em uma cuba eletrolítica adequada e equipada com eletrodos metálicos inertes. Bom, indique também a alternativa que apresenta a correta, respectivamente, as colorações que serão observadas na solução antes do início da eletrólise, durante a eletrólise ao redor do ânodo e ao redor do cátodo. Então a gente tem três casos aí. Antes de iniciar a eletrólise, qual que é a cor que vai ter o azul de bromotimol? Quando iniciar a eletrólise, a gente vai ter uma cor ao redor do ânodo e uma cor ao redor do cátodo. Tem que ser nessa sequência, porque o exercício falou respectivamente. Vamos lá, vamos montar aqui um esqueminha. Esse exercício ele até ajuda aquelas pessoas que não decoraram qual que é a sequência, né? Quem que tem prioridade? H+, em meio aquoso ali, ou família 1A, 2A, outros metais? Se você não lembra bem disso, ele deixou essa tabelinha, mas se você lembra a sequência, você não precisaria nem utilizar essa tabela, esses dados que foram passados aqui pela questão. Basicamente, você poderia montar uma cuba eletrolítica, colocando um cátodo e o ânodo, colocar aqui dois eletrodos, são eletrodos inertes, né? Eles vão estar ligados a uma bateria. Vou colocar aqui, lembra lá do CRAL, né? Cátodo reduz, ânodo oxida. Isso aqui tanto na parte de pilhas quanto na parte da eletrólise, tá? Cátodo reduz, ânodo oxida nos dois casos. Só que aqui o que vai ter é uma inversão de polos. Você tem um eletrodo que é o eletrodo negativo, que a gente aqui vai chamar de cátodo. Então o cátodo, que é onde ocorre a redução, é o nosso eletrodo negativo. Nós vamos ter um eletrodo positivo, que nós vamos chamar de ânodo, e é nele que ocorre a oxidação. Bom, como a gente tem uma solução, aqui o exercício falou para a gente, que a gente tinha uma solução, ele falou a solução de sulfato de sódio, tá bem aqui, sulfato de sódio. Você vai colocar ele em meio aquoso. O sal que a gente tem, Na2SO4. Esse é o sulfato de sódio. Em meio aquoso, a gente vai ter Na+, SO4, 2-. Vamos ter também a água, né, que vai ter sua autoionização. A água na autoionização libera H+, mais OH-. Aqui você vai ter a liberação do Na+, e SO4, 2-. A gente não vai precisar montar uma equação global, fazer ali todo o esqueminha da eletrólise, tá? Porque a questão ela não pede isso. Então aqui a gente pode colocar apenas quem estava em solução, H+, OH-. A gente tem um sal aqui que é um sal neutro, porque ele é um sal que parte de uma base forte, hidróxido de sódio, NaOH, e de um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, H2SO4. Isso faz com que o pH da água ele não seja influenciado pelo sal. Tem que lembrar disso aí. Porque a gente tem, Na2SO4, ele vem da base NaOH, base forte, né? E do ácido forte H2SO4. Então não há influência, o sal não vai influenciar no pH dessa nossa solução, beleza? E a gente tem H+, e OH-.
Pensa só no início. Eu só tinha H+, ou H-, um sal neutro que não vai interferir em nada. O pH, ele é neutro, ele é 7, ele é acima de 7, é um pH básico, ou ele é um pH ácido? Ele é neutro, porque a quantidade de H+ e de OH- é igual. Então, no início da nossa reação, a gente tem H+ e OH- ó, em mesma quantidade, então a gente pode falar que a gente vai ter uma coloração aqui que é verde. Professor, mas por que é verde? Vamos voltar aqui no exercício. Ele falou para a gente que a coloração amarela era em meio ácido, verde em meio neutro. Como você tem a mesma quantidade de H+ e de OH-, a gente está falando do meio neutro. Então, neste caso aqui, ó, a gente tem a coloração verde. Vou até trocar aqui, colocar aqui para ficar mais bonito. Aqui, ó, verde. Tá? Então, a coloração verde está acontecendo na solução. Agora, o que é que acontece no cátodo e no ânodo? Pela ordem da questão, ele quer saber agora, ó, no ânodo. O que vai acontecer no ânodo? Vamos dar uma olhadinha aqui. O ânodo que a gente tem, onde ocorre a oxidação, vai ter uma disputa entre dois ânions. O sulfato, o SO4 2-, e a hidroxila, o OH-. Quem é que ganha? Nessa disputa, a hidroxila ela ganha apenas dos ânions oxigenados, que é o caso do sulfato, e dos fluoretos, né? Quando você tem ali, também não é o caso da questão, porque a gente não tem fluoreto aqui, mas nós temos um ânion oxigenado, ó. Temos um ânion oxigenado que vai perder para o OH-. Então aqui, no caso do nosso exercício, vai trabalhar com o OH- indo em direção ao ânodo, porque ele que vai perder elétrons ali mais facilmente do que esse ânion oxigenado. E aí, quando o OH- ele fica aqui, você tem que lembrar que o OH- é uma base. E aí, o que o azul de bromotimol vai perceber ali, ó, ao redor do ânodo? Qual que é a coloração de uma base? A coloração da base não era azul, que o exercício falou pra gente? Então, bem aqui você vai dizer que você vai ter uma coloração azul. O azul de bromotimol, ele vai indicar uma coloração azul ao redor do ânodo. Já ao redor do cátodo, a nossa disputa é entre Na+ e H+. Quem é que vai vir para o cátodo fazer a redução? O H+, ele ganha da família 1A e da família 2A. Na família 1A que está o sódio. E lembrando, tem tabela periódica nessa prova. Dava para consultar lá, hein? Então, ó, o H+, ele que vai vir para o cátodo sofrer a redução, ou seja, receber elétrons ali para formar o gás hidrogênio, tá? Então, quando a gente tem H+ aqui, ó, durante o processo, o meio ali está ficando ácido, tá? É durante o processo, não é depois que libera H2. Vou observar isso aqui na questão, ó, durante a eletrólise. O que acontece no cátodo? Quando a gente está falando de um meio que é um meio ácido, ó, amarela é a cor que a gente vai ter. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma cor amarelada sendo formada, ó, vou colocar aqui um amarelo, vai ser percebido pelo nosso indicador ácido-base. Então nós temos na ordem, primeiro verde, depois azul e depois amarelo. 1, 2 e 3 aqui a gente ficou, ó, verde, azul e amarelo, com a letra B como sendo o gabarito dessa nossa questão. Essa daqui ela é uma questão que, claro, que o aluno ele também poderia utilizar, né, dessa tabelinha de redução e de oxidação para fazer uma disputa, observando o potencial de redução, ó, 0 para o hidrogênio e menos 2,71 para o sódio. Quem é que tem preferência, o hidrogênio ou o sódio? O hidrogênio tem maior potencial de redução, então é ele que vai reduzir. Assim você saberia que o hidrogênio ganha do sódio. Olha como a questão facilitou um pouquinho para a gente, né? Não precisava decorar aquela fila de prioridade para ir para o ânodo e para o cátodo. Já no caso da hidroxila e do sulfato, aqui você está com potenciais de redução dessa reação, só que eles vão oxidar. Então você teria que inverter a reação química, tá? Inverter essa semi-reação que ele colocou aqui, ó, de redução para os dois. E você teria que inverter esses sinais.
seria menos 0,40 volts e aqui menos 2,05 volts. Bom, quem é que tem o maior potencial para oxidação? O maior potencial é menos 0,40, né? É maior do que menos 2,05. Logo, é o OH- que vai ganhar essa disputa aqui com o sulfato, o SO4 2-, e por isso que é ele que vai para o ânodo oxidar. Bem tranquila essa questão? Nem tanto. A gente sabe que questões de eletrólise, né, elas são questões, principalmente a eletrólise aquosa, que confundem a cabeça do pessoal. Só que eu não posso classificar essa questão como uma questão tão complexa assim. Embora não seja o tipo de questão, esse formato é um formato até, ele foi um pouquinho novo, né? Foi bem interessante o que a SpaceX fez nessa questão. Ela não é uma questão dada, né? Uma questão super simples. Também não é uma questão assim que o aluno não conseguiria resolver, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar aí resolvendo outras questões de química da prova da SpaceX do ano de 2023. Falou, pessoal! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Trial Concursos, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química da SpaceX. Aqui vamos resolver uma questão que fala sobre estequiometria, os cálculos estequiométricos, sempre presentes na prova da SpaceX, né? Vamos lá! Olha só o que diz este exercício. Primeiro ele vai falar para a gente que em relação à equação não balanceada a seguir, que representa o processo de obtenção do ferro a partir do óxido de ferro 3 presente no minério hematita, são feitas as seguintes afirmações. A primeira coisa que você tem que fazer aqui é balancear essa equação. Bom, você tem 2 ferros do lado dos reagentes, então precisa de 2 aqui do lado dos produtos. Tem 3 oxigênios do lado dos reagentes, precisa de 3 nos produtos. Tem 3 ferros nos produtos, então tem que ter temos 3 oxigênios do lado dos produtos, né? Balanceamos ele. Temos 3 carbonos agora também do lado dos produtos. Então vamos ter 3 carbonos do lado dos reagentes. Equação química já balanceada. Essa é uma equação que tem aí variação de inox. Então, claro que o cara poderia balancear por oxo-redução. Seria uma grande perca de tempo, porque não é um exercício tão difícil assim de fazer o balanceamento só por tentativa, tá? Então ficou aí 1, 3, 2 e 3 como sendo os coeficientes estequiométricos, né, para a gente saber a proporção desse nosso balanceamento para a gente resolver os cálculos. Aqui temos alguns dados. O exercício falou sobre o volume molar gasoso, né, na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, de 2,4 litros por mol. E a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 mols que a gente vai ter ali como sendo a nossa constante de Avogadro. Bom, então vamos lá. A gente tem aqui, a partir de 25 mols de óxido de ferro, nós vamos ter o óxido de ferro 3, nós vamos ter 960 gramas de carbono, que podem ser obtidos 4,50 vezes 10 a 25 moléculas de monóxido de carbono, considerando-se um rendimento de 100% na reação. Então a gente tem número de mols de um dos reagentes, que é o óxido de ferro, e temos uma massa do carbono, que é o outro reagente. Quando o exercício ele dá para a gente informações de 2 reagentes, é porque nós temos aí um caso de cálculo estequiométrico com reagente e antirreagente em excesso. Lembrando que nessa questão, nessa prova, né, a gente tem uma tabela periódica. Então você pode fazer a consulta, mesmo que não tenha aqui nos dados da questão as massas, você pode fazer uma consulta à tabela periódica dessas massas atômicas. Bom, nós temos aqui a nossa equação química, né? Vou deixar ela aqui já balanceadinha, ó. É 1, 3, 2 e 3, então tá a equação balanceada. A gente tem a massa do ferro, que é 56, isso você poderia pegar na tabela periódica. Vezes 2, a gente vai ter uma massa 112 gramas de ferro. O oxigênio, a massa dele é 16, e multiplicado por 3 vai dar 48. Somando aqui 8 com 2 dá 10, 4 com 1 é 5, mais 1 vai dar 6, mas ninguém é 1, né? Então deu 160. A massa molar que a gente vai ter aqui, ó, massa do óxido de ferro 3 é de 160 gramas, tá? Professor, mas nessa questão, você precisa utilizar a massa dele? Não necessariamente.
Como ele deu o número de mols, nessa primeira afirmação a gente não vai precisar utilizar. Eu vou deixar ela guardadinha aqui, ó, 160 gramas por mol, para utilizar nas próximas afirmações. Mas nessa aqui a gente pode utilizar apenas o número de mols dele. E já relacionar que a gente tem o óxido de ferro, a gente tem 1 mol dele, Fe2O3, e a gente só vai relacionar ele com o carbono inicialmente. Ó. Eu tenho 1 mol dele para 3 mols de carbono. Como o carbono tem uma massa 12, então 12 gramas do carbono, vezes 3 mols, a gente tem uma massa de 36 gramas de carbono pela equação balanceada. O exercício falou que a gente tem 25 mol de óxido de ferro. Então, qual que é a massa em gramas de carbono que a gente precisa para reagir com todos esses 25 mols de óxido de ferro? A gente faz uma regra de 3 para descobrir isso. 1, eu multipliquei por 25 para chegar em 25, então 36 é só a gente multiplicar por 25 também. 36 vezes 25, isso vai ser igual a 900 gramas de carbono. Só que voltando lá na questão, você vai ver que você tem de carbono, eu vou colocar assim, ó, e temos 960 gramas de carbono. Se nós temos 960 gramas de carbono, mas eu só preciso de 900 para reagir com o óxido de ferro 3, significa que uma quantidade de carbono vai ficar em excesso, ela vai sobrar. Se vai sobrar carbono, quer dizer que você tem ele como sendo o nosso reagente limitante dessa reação. Vou só terminar de copiar essa reação química aqui, ó. Aqui é a equação copiada e a gente vai marcar isso aqui como uma informação importante. O carbono é para a gente o reagente em excesso. Eu acho que eu falei limitante agora, hein? O limitante é o óxido de ferro 3, tá? Porque ele acaba primeiro. O cara que a gente tem mais do que a gente precisa é o carbono. Ó. Eu tenho 960 gramas do carbono, eu tenho uma quantidade grande e eu preciso usar só um pouco menos. Se eu preciso usar um pouco menos, quer dizer que uma parte de carbono vai sobrar. Ele é o excesso. Se eu falei limitante, perdoe, tá? Então, ó, reagente em excesso, o limitante da reação é o óxido de ferro 3, tá? Limitante, faltou um N aqui, o analfabeto faz parte. Limitante, beleza. Então nós temos aí o reagente em excesso, o reagente limitante da nossa reação, e você sabe que é o reagente limitante que você vai relacionar com o produto, não é? Então vamos dar uma olhadinha no que a questão fala nas próximas afirmações e até mesmo no final dessa, ó. Ela fala assim, a partir de 25 mol de óxido de ferro 3 e de 960 gramas de carbono, podem ser obtidos 4,50 vezes 10 a 25 moléculas de monóxido de carbono. Ou seja, é para você pegar o reagente limitante entre esses dois, que a gente agora já sabe que é o óxido de ferro 3, e relacionar o número de mols dele, que a gente já tem número de mols, com a quantidade de moléculas que a gente vai ter no nosso produto. E esse produto que a gente vai relacionar é o monóxido de carbono. Então, voltando aqui aos nossos cálculos, a gente vai fazer a seguinte relação. Ó. Eu sei que mol de Fe2O3, ele está para que quantidade de moléculas de monóxido de carbono? Aqui eu vou fazer um parênteses, ó. Vou fazer o seguinte cálculo dá para fazer até aqui embaixo, ó. Fe2O3, a gente vai relacionar ele com o monóxido de carbono. Só vou colocar os dois. Um mol desse tá para 18, a gente tem 6, 2, 18. Vamos colocar aqui, ó, 18 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. 25 mols vão estar para X moléculas de CO2. Aqui, 1 vezes 25, né? 18 você pode multiplicar ali por 25 para ver quanto é que você vai chegar. 18 multiplicado por 25 dá 450. Então, esse X aqui, ó, é 450 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Ô, professor, mas não bateu. Não bateu porque não está em notação científica, né? Aí, se você jogar a vírgula aqui, ó, duas casinhas para a esquerda, 4,5 vezes 10 a 23. Esse valor aqui é igual a 4,5 vezes 10 a 23, não, a 25, né? Moléculas de monóxido de carbono, é do CO.
né? Então 4,5 estava ok a primeira afirmação. Bem grande essa primeira afirmação, né? Primeiro a gente olhou ali quem é o reagente limitante, reagente excesso, peguei o limitante, comparei com o produto, estequiometria legal essa daí. Vamos olhar a afirmativa de número 2 que diz o seguinte: o estabelecimento da ligação química entre um átomo de ferro e um átomo de oxigênio no óxido de ferro 3 ocorre através de uma ligação covalente polar. Que ligação covalente? A gente está falando de metal ligado com ametal. Metal e ametal, diferença de eletronegatividade ali muito alta entre eles, a ligação é iônica. Tá? Então ele até botou um polar aqui para tentar ludibriar alguns, né? Mas isso aqui é uma questão bem tranquilinha, essa afirmação é falsa. Sabendo que 1 é verdadeiro e 2 é falso, você já vem aqui, ó, 1 é verdadeira, 2 é falsa, aqui a primeira ok, ó, ok, 2 é falsa, se elimina. 1 é verdadeira, 2 é falsa, se elimina. 1 é verdadeira, se elimina E também, porque não falou da 1 aí. A 3 é certeza que ela é verdadeira, ó, 3 está aqui, a 3 está aqui. Então a gente pode pular a 3 e passar para 4. Vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui, vamos ver, eu vou fazer todas, né? Eu não vou pular nada não, mas você na hora da prova podia pular, tá bom? Eu vou fazer aqui todas na sequência mesmo. Mas você na hora da prova pula uma questão dessa. Você já viu que ela tem que ser verdadeira, não tem por que fazer. Agora eu aqui vou resolver para a gente ver o passo a passo e ninguém ficar com dúvida. A partir de 200 kg de hematita, 80% de pureza, em relação ao óxido de ferro 3, a quantidade suficiente de carbono podem ser obtidas 67.200 litros de monóxido de carbono na CNTP, considerando-se um rendimento de 100% dessa reação. Olha só, a gente primeiro tem que observar o seguinte, se eu tiver 200 kg da hematita, a hematita, né, é um mineral, 80% da hematita, a gente está falando que é o óxido de ferro 3, porque a gente tem 80% de pureza. Vamos descobrir primeiro aqui, ó, eu tenho 200 kg, isso é 100%. 80% vai ser X. É só você pegar 200, multiplicar isso aqui por 0,8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 2 é 16. Bom, aqui ó, você já poderia cortar a vírgula, ia multiplicar tudo por 0, mas vai dar 160. Então, X é igual a 160 kg de Fe2O3. Pronto, já começamos bem aqui esse cálculo. Vamos voltar ali para a questão para ver a relação que ele queria que a gente fizesse. Mas basicamente vai ser uma relação entre essa massa e o volume de CO2 produzido. Então vamos fazer essa relação aqui do lado. Ó. Temos 1 de Fe2O3 relacionando com 3 de CO. Nesse primeiro caso, a gente tem uma massa. No segundo caso, a gente tem um volume. Só que esse volume que a gente tem, ele é o volume de 24,2, né? Só que é 24,2 litros para cada mol. Tem que lembrar disso, que a gente está trabalhando com uma equação química balanceada aqui. E foi balanceada, está resolvendo a questão, né? Não veio balanceada. Então, olha só. Primeiro você vai pegar a massa molar do Fe2O3, que a gente já tinha calculado inicialmente. São 160 gramas do Fe2O3, que está para 3 vezes 22,4. A gente sempre usa esses valores, então fica fácil de lembrar, ó, que dá 67,2 litros de monóxido de carbono, tá? Nos 3 mols. 160 está para 67,2, mas eu não tenho 160 gramas de óxido de ferro 3, eu tenho 160 quilogramas. Esse valor aqui, para converter para gramas, você multiplica por 1.000. Então são 1.600 gramas de óxido de ferro que a gente tem aqui, óxido de ferro 3. Então se eu tenho 1.600 gramas, qual seria em litros o volume de CO que eu precisaria? Daqui para cá, o que eu fiz? Eu multipliquei por 10 elevado a 3, multipliquei por 1.000. Então, daqui para cá, eu vou multiplicar por 10 elevado a 3 também. 67,2, joga a vírgula 3 casinhas ali para a direita, vai ser igual a 67200, né? Litros. Deu 67.200 litros de monóxido de carbono. Esse era o volume que foi dito ali na terceira afirmação. Olha só,
67.200 litros. Tá certinho, né? A partir de 200 kg de hematita com 80% de pureza em relação ao óxido de ferro 3, a quantidade suficiente de carbono podem ser obtidos 67.200 litros de monóxido de carbono na CNTP, considerando-se um rendimento da reação de 100%. Beleza. A gente já até sabia que estava verdadeira, mas aí a gente tirou todas as dúvidas. Vamos para a afirmação de número 4. O monóxido de carbono apresenta geometria linear. Tem que ser, né? Só tem 2 átomos. Obrigatoriamente tem geometria linear. E é classificado como um óxido anfótero. Anfótero não, né? O composto que é um anfótero é aquele que pode se comportar como ácido ou pode se comportar como base. Aqui no caso, a gente está falando de um tipo de... A gente tem os óxidos que são os básicos, os óxidos ácidos e os óxidos neutros. Aqui a gente está falando de um óxido que é neutro, tá? Então, monóxido de carbono, o N2O, o NO, eles são óxidos neutros. Só tem esses 3, tá? Então é fácil também de lembrar. Então, monóxido de carbono, N2O e NO são os óxidos neutros, que não reagem. O que é um óxido neutro? É um óxido que não reage com água, não reage com base, tá? Ele não reage com ácido, mas eles podem reagir aí com outros compostos, tá? Então, essa quarta aqui é falsa, aqui você já matava a questão. Beleza? Então, sabendo que a quarta é falsa, vamos voltar aqui para o nosso gabaritinho. A 3 é verdadeira. Se a quarta é falsa, a gente elimina a letra A. E aí a gente só pode ter o gabarito sendo a letra B de bola para essa questão. Mas vamos dar uma olhadinha por que a 5 é verdadeira. A obtenção de 130 mols de ferro a partir de 100 mols de óxido de ferro 3 e quantidade suficiente de carbono apresentaria um rendimento de 65%. Bom, vamos dar essa analisada aqui. Primeiro, a gente tem aqui 1 mol, né? Eram 3 de carbono, 2 de ferro e 3 de monóxido de carbono. O exercício ele falou para a gente que 130 mols de ferro a partir de 100 mols de óxido de ferro 3, né? A obtenção de 130 mols de ferro a partir de 100 mols de óxido de ferro 3. Aqui eu tenho 1 mol de óxido de ferro. Eu estou produzindo 2 mol de ferro. Se eu tiver 100 mols de óxido de ferro, produziria X. Certo? Isso daqui, vamos voltar aqui, 100 mols de óxido de ferro, ele está falando que produziria 130 mols de ferro se o rendimento for ali de 65%. Então, vamos voltar lá para a nossa afirmação. Regrinha de 3 básica aqui, X vai ser igual a 200 mol de ferro. Só que isso num rendimento de 100% da nossa reação. Num rendimento de 65%, quanto que seria esse nosso X? X mols de ferro. Aqui você vai fazer uma regra de 3, ou você pode pegar apenas aqui, o 200 vezes 0,65, tá? 5 vezes 0 é 5, 5 vezes 0 é 5, 5 vezes 2 é 10, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2 é 12. Aqui nós temos 0 vezes todo mundo, que só vai dar 0. Vamos somar todo mundo aqui, 0, 0, 0, 1 mais 2 é 3, 1 mais 0 é 1. Tem 2 algarismos à direita da vírgula, corta aqui, olha o valor que a gente encontrou. 130 gramas de quem que foi produzido? De ferro que é produzido, e o rendimento da reação for de 65%, mas tá o rendimento de 65% aqui, então é verdadeira essa quinta afirmação. Belezinha? Vamos voltar lá na nossa questão, verdadeira. É claro que a gente resolvendo aqui a questão, ela vai ficar extremamente grande, mas quando você faz a prova, você elimina. Você não precisa fazer todas as afirmativas. Você olha uma, essa daqui está em todas as afirmações, então eu não vou resolver ela, igual eu já tinha analisado ali com relação à questão de número 3, tá? Então a gente já tem aqui o nosso gabarito, né? O gabarito da nossa questão seria a letra B, falou que a 1 é verdadeira, a 3 é verdadeira e a 5. Dá uma olhadinha aqui mesmo se eram as nossas verdadeiras. 1, 3 e 5, é isso mesmo. E terminamos a resolução de mais um exercício bem legal, grande, mas bem legal, cálculo estequiométrico. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu, dessa questão e de ter resolvido aí a prova da SPSEC
do ano de 2023. Bom, forte abraço, desejo bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triali Concursos, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química da prova da SPSEC do ano de 2023. Vamos falar aí de uma questão de Química Inorgânica. Ela mistura ali um pouco de Química Inorgânica com um pouco de tema ambiental, mas é Química Inorgânica, funções óxidos que a gente vai estudar nessa questão. Vamos lá? Olha só o que diz este exercício. A grande quantidade de CO2, dióxido de carbono, lançada diariamente na atmosfera afeta a irradiação de calor para fora da Terra, potencializando, aí ficou aqui uma lacuna, que provoca alterações no clima. Bom, o que ele está potencializando? Quando a gente coloca muito CO2, a gente tem muito dióxido de carbono, que é um gás poluente. Esse dióxido de carbono ele afeta na temperatura da Terra. Ele faz um efeito chamado de efeito estufa. O efeito estufa, vamos dizer assim, que ele segura a temperatura na Terra, ele faz com que a gente tenha ali uma temperatura um pouco mais elevada, graças à quantidade de CO2 que a gente está liberando aí no ar, beleza? Então aqui nós temos o efeito estufa na letra A, temos chuva ácida na letra B está errado, o efeito estufa na C ok, chuva ácida na D já está errada e efeito estufa na letra E. Bom, aqui a gente já elimina a letra D e a letra B, que falam em chuva ácida. Vamos continuar aí a leitura para a gente ver o resto do texto. O SO2, liberado na queima de combustíveis fósseis, ele agrava as enfermidades do aparelho respiratório e pode originar a chuva ácida. O SO2 ele não é o único gás que provoca a chuva ácida, mas o SO2, quando ele reage em meio aquoso, junto com água, o que ele vai formar? Vou colocar aqui embaixo, ó. Ele vai formar o H2SO3, o ácido sulfuroso. Ele pode também, o SO2, reagir com gás oxigênio, formando o SO3, tá? O trióxido de enxofre, e reagindo com água forma o ácido sulfúrico, que é um outro ácido, que é um ácido poluente, né, que ocasiona aí a chuva ácida. Então, tanto o SO2, o SO3, são alguns dos gases muito estudados para falar sobre esses efeitos ambientais que nós temos aí da chuva ácida, que é um efeito que ocorre naturalmente, tá? Só que ele está aumentando aí pela intervenção humana. Então, no segundo caso, a gente está falando sobre a chuva ácida. Vamos voltar aqui, ó. Então, chuva ácida, onde é que a gente tem? Na letra A chuva ácida, maravilha, tá certinha. A letra B já tinha sido eliminada, né? Letra C, a chuva ácida, ok. E a letra E também chuva ácida. Pô, todo mundo falou chuva ácida. Essa daqui eu bisonhei, nem precisava ter lido ela. Vamos para a última afirmação aqui da questão, que ele vai classificar esses óxidos. O texto diz o seguinte: os termos, né, que completam correta e respectivamente as duas lacunas do texto acima têm a correta classificação, né, das substâncias CO2 e SO2. Quanto ao seu comportamento na presença de água, eles constam na alternativa. Bom, então aqui nós temos óxidos que são ácidos. Por quê? Quando você tem um ametal ligado ao oxigênio, o seu óxido é um óxido ácido. Tem alguns casos onde um metal, né, com NOx acima ligado ao oxigênio, nos óxidos, dois elementos apenas ali, você também tem óxidos ácidos, só que com metal. Mas isso é uma exceção, acontece em poucos casos, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem na letra C óxidos básicos, o que estaria incorreto, tá? Vou voltar aqui. Óxidos básicos está incorreto, falso. Temos óxidos neutros na letra A, está errado. E na letra E fala em óxidos ácidos. Aí está corretinha a letra E. Fala primeiro do efeito estufa do dióxido de carbono, a chuva ácida do SO2, que não era problema, né? Já que todas as afirmativas que eu já tinha eliminado na primeira lacuna estavam falando ali as outras em chuva ácida, então estava ok. E na letra E a gente tem os óxidos ácidos. Isso aqui é uma classificação da função inorgânica a óxidos, que é bem tranquila, tá bom?
Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução dessa questão de química inorgânica da SpaceX do ano de 2023. Eu aguardo vocês na resolução das próximas questões. Falou, pessoal, até mais! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do Triali Concursos e vamos começar por aqui a resolução de mais uma questão de química. A questão que a gente vai resolver agora, um exercício que fala sobre isomeria espacial. Vamos dar uma olhadinha? Bom, primeiro a gente tem aqui essa questão, temos um texto, que é um texto de apoio, que serviu aí para duas questões da prova da SpaceX do ano de 2023. Só que para resolver esse exercício, a gente não precisa olhar esse texto não, tá? Esse texto para essa questão de isomeria, ele é até que irrelevante. A gente pode ir direto à questão que diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta as palavras que completam correta e respectivamente, ou seja, nesta ordem, a seguinte frase: quando duas moléculas diferentes são imagens espelhadas não sobreponíveis uma da outra, essas moléculas elas são consideradas o quê? Bom, eu tenho duas moléculas e elas são não sobreponíveis, elas são uma imagem especular uma da outra. A gente está falando da isomeria óptica. Na isomeria óptica nós temos um carbono quiral, que é aquele carbono assimétrico, carbono com 4 ligantes diferentes, carbono sp3, né? Também isso na parte de isomeria óptica. E aqui a gente tem dois nomes possíveis para a gente falar para esses isômeros. A gente pode chamar eles de estereoisômeros, que são isômeros espaciais, ou podemos chamar mais precisamente de enantiômeros. Aqui nós temos alguns nomes como enantiômero, na letra A, que está certo. Na letra B temos diastereoisômero. O diastereoisômero é um nome que a gente usa também para uma isomeria espacial, mas é a isomeria espacial do tipo geométrica ou cis-trans. Então a letra B está errada. A gente está falando aqui de isomeria óptica, tá? É espacial, mas é óptica. Aqui nós temos de novo diastereoisômeros na letra E, tá incorreto. Temos os estereoisômeros, que é uma forma diferente de chamar os isômeros espaciais. Estereoisômero serve tanto para diastereoisômero quanto para enantiômero. O enantiômero ele é um nome mais correto, mas eu não anularia, eu não riscaria já o estereoisômero porque tem enantiômero aí, tá? Eu ficaria analisando os dois. Só que aí, continuando o texto, então a gente tem ou enantiômero ou estereoisômero, tá? Embora estereoisômero também sirva para diastereoisômero, não vamos excluir ele ainda não. A condição para a ocorrência dessa situação é que as moléculas sejam simétrica ou assimétrica. Olha só, pessoal. Para que você tenha isomeria óptica, você precisa ter um carbono que a gente chama de carbono quiral. O carbono quiral, ele também é chamado de carbono assimétrico. Forma uma assimetria na molécula, uma assimetria no composto, porque ele está ligado a 4 coisas diferentes, 4 ligantes diferentes. O carbono quiral ele pode estar ligado a um flúor, a um oxigênio, vou colocar aqui a um OH, a um CH3 e a um hidrogênio. Olha só, todos os ligantes dele são diferentes. É um carbono sp3, porque só faz ligações do tipo simples, hibridizado em sp3, tem 4 ligantes e eles têm que ser diferentes. Então, é uma molécula assimétrica, né, que tem aí a assimetria por causa do seu carbono quiral. Bem tranquila essa questão, é que assim, é um exercício de que quem sabe, sabe. Chega, já resolve a questão e acabou. Mas temos um problema nesse exercício que são termos decorados. Termos assim não muito vistos, principalmente a nível médio. A gente estuda esses temas, a gente fala desses termos, só que se o aluno não estiver bem preparado, estudando sempre, ele pode errar essa questão aí por bobeira, tá bom? Só por causa de alguns terminhos aí, são esses números, estereoisômeros, enantiômeros, diastereoisômeros, não pode confundir isso aí para uma questão simples dessa da SpaceX. É uma questão que eu considero fácil, você sabe os termos, e muito difícil, bem complexa, que não tem afirmativas para você tentar, pô, eu não sei esse termo, mas eu vou tentar ali dar um jeito. É uma questão que sabe ou não sabe, tá? Considerar aí uma questão média, beleza?
É isso, pessoal. Terminamos aqui a resolução dessa questão e a gente se encontra nas próximas resoluções dos outros exercícios dessa provinha. Forte abraço! Olá, olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triale Concursos, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química da prova da SPSEC. E do exercício que vamos resolver agora, vamos falar sobre reações na química orgânica. Vamos lá? Olha só o que diz essa questão. Uma questão interessante que vai falar sobre a reação, né, de Alexander Williamson, que foi um químico inglês que viveu entre os anos de 1824 e 1904, e que Williamson ele desenvolveu uma rota reacional para a síntese de éteres a partir de álcoois, cujo mecanismo é o seguinte. Aí esse mecanismo está dividido em duas partes. Na primeira parte você tem um álcool e o hidrogênio desse álcool ele vai trocar de lugar com o sódio. Então você vai ficar com Na-, com O- e Na+. Então você formou aqui este composto e liberou o átomo de hidrogênio. Aqui eu coloquei H2 meio mol, então a gente está falando do átomo de hidrogênio que foi liberado do álcool, da hidroxila que a gente tinha ali no álcool. Aí a gente vai pegar esse mesmo composto que tinha sido formado aqui e ele vai reagir com o radical alquil, né, ligado ali também a um haleto orgânico, né? Na verdade temos ali um haleto orgânico com esse radical. E aí esse haleto orgânico, esse X, ele pode ser qualquer halogênio, né? Um átomo como flúor, cloro, bromo e iodo. É bem comum que aconteçam reações com o flúor, mas cloro, bromo e iodo, eles fazem mais reações, são os halogênios ali que a gente encontra em maior número na química orgânica, tá? Então qualquer um deles vai reagir com esse sódio e formar aqui, ó, Na ligado a esse halogênio. A gente pode estar falando do NaCl, NaBr, a gente está falando de um sal que é liberado nessa reação orgânica. E o que acontece? Esse grupo R, esse radical alquil, ele vai se juntar ao átomo de oxigênio, formando aqui um éter. Um éter, ele tem basicamente um carbono ligado a oxigênio ligado a carbono. Então aí está a nossa função éter. Essa questão ela tem um ponto que pode ser bem complexo, que são as reações orgânicas. No entanto, com esse mecanismo explicado dessa forma, até uma pessoa que não conhece essa reação, que não sabe reação na química orgânica, conseguiria, com muita atenção e, claro, com conhecimento de química orgânica na parte de nomenclatura, resolver essa questão. Vamos ver por quê? Olha só o que dá para a gente fazer nesse exercício. Aqui, claro, o exercício vai falar para a gente considerar, né, que R e R', eles representam radicais de hidrocarbonetos e que X representam um halogênio, família 7A ou família 17 da tabela periódica. De acordo com a rota reacional apresentada, indica a alternativa que contém a fórmula do éter que produz, a partir dos reagentes, fenilmetanol e 2-bromo-2-metilpropano. Esse 2-do-metil aí, ele nem precisava estar, né? 2-bromo-propano, metilpropano já seria o suficiente, mas beleza. Então, olha só, pessoal. Aqui a gente está trabalhando com um fenil, que é o benzeno, quando ele é uma ramificação. O fenil está ligado a um CH2OH, que é o nosso metanol. Ah, mas por que o fenil é ramificação se ele tem mais carbonos, a cadeia fechada tem mais carbonos do que a aberta? Porque na cadeia aberta a gente tem uma função orgânica e a função álcool, ela tem que estar na cadeia principal, mesmo que essa tenha menos carbonos. Lembre-se disso, tá? Então aqui a gente está falando, ó, da cadeia principal, que é o nosso metanol, ligado ao fenil, que é esse anel aromático que nós temos aqui. O que aconteceu com o álcool lá no início do exercício? Ó, ele trocou de lugar com Na. Esse hidrogênio que está aqui, ele ia trocar de lugar com um Na. Você pode tirar o hidrogênio e colocar o Na no lugar. Aí nós vamos ter este composto aqui, ó, o fenil, novamente aqui, ligado a CH2O menos Na+.
E nós temos um outro composto que é o 2-bromo-metilpropano. Então você poderia colocar esse composto assim, ó. O propano, no carbono de número 2 nós temos um bromo e temos também um metil, um CH3. O Na+, e o Br-, que é o nosso halogênio, eles vão se juntar para formar um sal. Que sal que é esse? O NaBr, brometo de sódio. E nós vamos juntar agora, olha só, aqui são as nossas alternativas, né? Nós vamos juntar esse carbono aqui com esse oxigênio. Igual ocorreu aqui, ó, quando eu peguei o R, que é um carbono, ligado ao oxigênio. Vamos fazer a mesma coisa aqui e ver qual é o composto que a gente monta. Esse composto é o nosso gabarito. É uma questão que ela tem um nível que é complexo, que é o nível das reações orgânicas. No entanto, como ela tem esse passo a passo, ela ajudou muita gente a resolver essa questão, mesmo sem o conhecimento de reações orgânicas. Ver se está assim bonitinho. É basicamente esse o composto. Ó. É um éter que foi formado aqui. Lembrando, nós temos um carbono aqui no meio, ó, ligado ao oxigênio e a outro carbono. Então esse é o éter formado na reação entre o fenilmetanol e o 2-bromo-2-metilpropano. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas nossas alternativas. Tá aqui, ó. Temos na letra C, na letra D não, porque tá faltando um CH3 aqui, né? Aqui na letra E a gente tem, ó, CH3 não, CH2 ligado ao oxigênio que está ligado àquele carbono que era um carbono terciário, né? Tem um CH3 aqui, um CH3 aqui, CH3 aqui. Basicamente a letra E, o gabarito da nossa questão, ó. Tá igualzinho o composto que a gente montou, mesmo composto, maravilha. Letra E é o gabarito dessa questão que fala sobre reação orgânica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão e a gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo aí outras questões da SPSEC, tá bom? Falou, forte abraço! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triali Concursos. Vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química da prova da SPSEC do ano de 2023. Essa questão aqui é uma questão bem interessante, aquelas questões de afirmativa, só que fala de um monte de coisa. A gente vai estudar aqui substâncias, vamos falar sobre substâncias simples, mas tem que analisar se a substância é composta, vamos falar sobre isomeria, tipo de interação intermolecular e até mesmo cálculo de massa molar. Então, uma questão aí que engloba diversos temas que são sim básicos, tranquilos na química, só que aí é uma questão que ela puxa um pouquinho a memória do estudante para ver se ele lembra ali da parte conceitual da química, mesmo que seja um conceito simples, são conceitos importantes para o aluno relembrar. Vamos lá? Olha só o que diz este exercício. Aqui a gente tinha a tabela periódica, né, que poderia estar auxiliando vocês a resolver essa questão. Daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha lá na tabela e vou falar onde que você poderia utilizar a tabela para resolver este exercício. Uma substância ela possui fórmula molecular hipotética XNZM, em que X e Z eles representam genericamente os símbolos de seus elementos constituintes, e as letras N e M elas representam seus respectivos índices. Considere que X é o elemento de menor raio atômico do grupo 14 da tabela periódica. Bom, aqui você vai ter que pensar o seguinte. Vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha na tabela periódica. Família 14 é a família do carbono. O raio atômico ele diminui, tá? Ele vai diminuir baixo para cima na tabela periódica. Então, na família 14, quem tem o menor raio atômico é o carbono. Tá? Só nesse grupo 14, o menor raio é o do carbono. Então, a gente já sabe aqui quem é esse elemento X. O X, ele é o carbono. Beleza? E aí temos aqui. E que Z, ele é um único elemento, que é o único elemento que apresenta um isótopo sem nêutrons em seu núcleo. E que a cada molécula da referida substância possui somente ligações do tipo
sigma, só ligações simples. E cadeia aberta. Bom, primeiro, quem que é o único elemento que tem um isótopo que não possui nêutrons no seu núcleo? É o menor elemento da tabela periódica, o hidrogênio. Tá? Porque nós temos um isótopo do hidrogênio, que é o hidrogênio leve, aquele hidrogênio que só tem um próton e um elétron. Temos o deutério, né, que é o hidrogênio de massa 2, que possui um próton e um nêutron, e o trítio, o hidrogênio com massa 3, porque possui um próton, sempre um próton, tá? E 2 nêutrons. Aqui a gente está falando do hidrogênio leve, que é um dos isótopos do hidrogênio. Então a gente já sabe que Z é igual a H, ou seja, o elemento X é o carbono e o elemento Z é o hidrogênio. Sabendo disso, a gente vai conseguir resolver essa questão aqui com mais tranquilidade. Olha só o que diz na primeira afirmação. A substância em questão é classificada como uma substância simples. A substância simples só tem um elemento químico. E aqui a gente está falando de uma substância que tem carbono e hidrogênio, 2 elementos químicos. Logo, é uma substância composta. Então é falsa essa afirmação. E esse conceito aqui é um conceito básico da química, que é estudado praticamente ali na primeira aula de química de qualquer curso, né? Você está estudando química, você vai falar sobre substância simples, substância composta. Isso aí é básico, tem que saber. 2. Caso N seja igual a 4, a substância em questão possuirá 2 dos isômeros planos constitucionais e o que possuir cadeia normal ou for menos ramificado, ele apresentará ponto de fusão e de ebulição maiores do que o da cadeia ramificada. Olha só, o N ele é o índice que a gente tem para quem? Para o X. Como o X é o carbono, a gente está falando de um átomo de carbono que vai ter ou 4 carbonos ali ligados entre si. Eu vou montar aqui essa estrutura, como é que ela ficaria? N igual a 4, ele está dizendo que tem 4 carbonos. Como é que a gente consegue montar essa estrutura? 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu conseguiria fazer essa estrutura aqui. Seria completando os hidrogênios, né? CH3, colocando aqui hidrogênio abaixo acima. Outro hidrogênio aqui, ó. Seria o butano. E a gente poderia montar o metilpropano, né? A gente poderia fazer um CH3, CH2, CH3. E aqui um CH3 também. Então a gente tem essas duas estruturas que são os isômeros constitucionais ali, isômeros planos que a gente consegue formar com 4 átomos de carbono. Só tem ali o metilpropano e o butano. Bom, observe o seguinte, dessas duas estruturas, a estrutura que é linear, a estrutura que é normal, a cadeia normal é o butano. O butano, se você conseguir acoplar outro butano em cima dele, você consegue, com moléculas que são apolares, fazer a interação intermolecular de dipolo induzido ali. Você consegue fazer uma interação até que boa, porque eles têm uma área de contato para fazer essa interação que é grande. Mas se você tem um composto que é ramificado, ó, seu composto ramificado, ele vai ter uma parte ali meio que sobressalente, que ela vai impedir um acoplamento entre duas moléculas, porque ela vai ter uma partezinha que vai fazer com que a interação entre essas moléculas ela seja um pouquinho menor. E aí essa interação sendo um pouco menor, ela faz com que o ponto de ebulição, o ponto de fusão, eles sejam pontos de ebulição e fusão diferentes. Aquela que se acopla bem, a que é uma cadeia normal, tem ponto de ebulição e de fusão mais altos. E é justamente o que disse essa afirmação. Olha só, caso N seja igual a 4, a substância em questão possuirá 2 isômeros planos constitucionais, verdadeiro, que são o butano e o metilpropano. Aí, e o que possui cadeia normal ou for menos ramificado, apresentará ponto de fusão e de ebulição maiores. Isso aqui é verdadeiro, porque ele tem maior interação por causa do acoplamento ali das moléculas. Tem maior área de contato para elas fazerem essa interação. É uma interação fraca, porque é uma molécula apolar? É uma interação fraca. Mas entre uma molécula apolar fazendo uma interação, uma cadeia
normal, não ramificada e uma ramificada, a normal ela tem interações mais fortes, tá? São mais interações e por isso ponto de ebulição e difusão ficam maiores. Para falar a verdade, esse item 2 aqui, ó, é verdadeiro, mas ele é o item mais difícil dessa questão, na minha opinião, porque você, além de saber isomeria, tem que pensar ali ponto de ebulição, ponto de fusão de uma substância orgânica, né? Uma propriedade ali que a gente tem dessas moléculas que apresentam já a mesma massa molecular, né? A mesma massa molar, já que são isômeros, como ela tem um empate em relação à massa molar, tem um empate em relação a interações intermoleculares, você vai desempatar ponto de ebulição e ponto de fusão, observando ali apenas o fato de que uma é ramificada e a outra não. Esse ponto aí é o mais difícil dessa questão, na minha opinião, essa afirmativa 2. A primeira a gente já tinha visto que era falsa, né? Aqui, ó, você pode ir eliminando, ó. A primeira afirmativa é falsa, aqui, ó, você elimina a letra A, elimina a letra B, elimina só essas. A 2 é verdadeiro, você sabe que a C está ok. A D pode ser também. Aí você já eliminou. Agora a gente vai para 3. Se a 3 for verdadeira, a gente já acaba com a questão. A gente vai ver uma por uma. Vamos lá. As moléculas da substância em questão se atraem por meio de interações intermoleculares, do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Acabei de falar sobre isso. Quando a molécula é apolar, qual que é a interação? Dipolo induzido, também chamada de forças de London, né? Ou interações de Van der Waals, mas é dipolo induzido. Então aqui, ó, verdadeira essa terceira afirmação. Vamos para a quarta afirmação. Se a terceira é verdadeira, a gente já matou a questão, né? A gente já sabe que o gabarito é a letra C. Mas vamos dar uma olhadinha na quarta para ver por que ela está errada, tá? Na quarta diz: se a substância em questão possui somente um átomo de carbono em cada uma das suas moléculas, a sua massa molar será igual à massa molar da substância oxigênio. Fica calma. Olha só. Se eu tiver somente um átomo de carbono, a minha molécula é essa aqui, ó, CH4. Porque lembra que o hidrogênio faz uma ligação, o carbono faz 4, né? Você só pode ter ligações do tipo sigma, só ligações simples. Bem, só tem carbono e hidrogênio, obrigatoriamente tem que ser. Se você for fazer a massa molar disso aqui, ó, a do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1 vezes 4, que vai dar 4. Aí você vai somar 12 com mais 4 aqui, ó, você chega em 16 gramas por mol. O erro de muita gente aqui é confundir oxigênio, átomo de oxigênio, com substância oxigênio. Se eu falo em substância oxigênio, eu estou falando do O2. O2 vai ter a massa do oxigênio que é 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Cuidado, hein? Aqui vai derrubar. Aqui, esse é o tipo de questão que confunde, parece pegadinha com muita gente. Porque às vezes a pessoa está lendo ali na pressa e fala a substância oxigênio, massa 16. Aí vê que o metano, o CH4 ali, também é 16. Aí fala, é verdadeiro. Essa daqui tem que ser verdadeira. Cuidado, tá? Essa questão é falsa porque substância oxigênio, a gente está falando do O2 e não de O apenas. Não é um átomo de oxigênio. Termos não pode confundir. Tá vendo? Bom, aqui a gente tem aqui uma questão que é falsa, mas que pode derrubar muita gente experiente ali na pressa, o cara fazendo a questão ali meio com pressa porque já fez umas afirmativas um pouco maiores e achar que essa daqui está fácil. Bom, então 2 e 3, né, são as nossas afirmações e a gente termina aqui a resolução dessa questão, uma questão bem interessante de química, letra C, o nosso gabarito. É uma questão bem interessante porque aborda diversos temas aí dentro dela. Eu espero que você tenha gostado da resolução dessa questão, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução deste exercício de química e eu te aguardo na resolução dos próximos, tá bom? Desejo bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal que está acompanhando a resolução do Triale para a prova da SPSEC 2022-2023. Eu, professor Eric, irei resolver agora uma questão que trata sobre química orgânica, a parte de hidrocarbonetos, e também traz alguns tópicos sobre termoquímica. A questão, ela inicia para a gente falando que nós temos um composto orgânico A, e aí ela traz 3 pistas para a gente tentar identificar qual é esse composto A. A primeira
pista, a primeira dica, fala que é um composto que tem 5 carbonos, 5 átomos de carbono em sua cadeia, e é uma cadeia classificada como aberta, ramificada e insaturada. Essa dica, por enquanto, ela não me ajuda muito. Vamos dar uma olhada na próxima. A próxima dica diz para a gente que a estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas um carbono com hibridização sp. Essa é uma informação bem relevante, porque carbonos com hibridização sp existem duas possibilidades, que é um carbono que faça uma ligação simples e uma tripla, ou um carbono que faça duas ligações duplas. Tá? Ambas as possibilidades é a hibridização que nós conhecemos como sp. E qual delas que eu vou adotar? Uma informação importante é o seguinte, caso eu optasse pela primeira, eu teria um carbono aqui, e esse carbono, ele obrigatoriamente também seria da hibridização sp, certo? Porque ele faria uma ligação tripla e uma simples. Ou seja, se eu escolhesse a primeira opção, eu teria 2 carbonos na hibridização sp, sendo que o enunciado diz para mim que há somente um. Logo, eu vou descartar essa minha primeira opção e vou manter somente a segunda. E aí vocês vão ver que as próximas pistas vai confirmar isso para a gente, porque olha só, ele diz que haverá 2 carbonos com hibridização sp2. A hibridização sp2 é aquela em que o carbono faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá? E vai ter 2 carbonos com essa característica, ó. Eu vou colocar um de cada lado. E aí esses carbonos que eu acabei de desenhar, eles vão ter a hibridização sp2, tá? Então, confirma o que eu já tinha dito para vocês anteriormente. E olha só, ele diz que os demais carbonos vai ter hibridização sp3. Lembrando, são 5 carbonos na estrutura. 3 a gente já desenhou. Então, os 2 carbonos que faltam vão ter que ser sp3. sp3, que é aquela hibridização onde o carbono só faz ligação simples. E é aqui que vem a pista importante da 1. Tem que ser uma cadeia aberta, ramificada e insaturada. Tá? Então, por enquanto, a cadeia está sendo aberta. Já é uma cadeia insaturada por conta das ligações duplas. E falta, nos 2 carbonos restantes, que eu transforme isso numa cadeia ramificada. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Um dos carbonos eu vou manter na linha normal, na linha horizontal. Lembrando que esse carbono ele é sp3, tá? Então, as 4 ligações simples. E o último carbono ele vai ter que ser uma ramificação, ele vai ter que sair da cadeia principal. E quem tem possibilidade de fazer isso é aqui, ó, a gente ligar o último carbono aqui. Lembrando que esses vai estar em sp3, certo? Então, fechamos aí o esqueleto da nossa estrutura. Tá? Completaria com hidrogênio para termos nosso composto completo. E só para ficar bonitinho aqui, ó, vamos confirmar que a hibridização dos últimos 2 carbonos que eu desenhei é a hibridização sp3. Certo? Fechou a estrutura. Eu acabei nem lendo a terceira dica. Mas a gente pode confirmar agora, ó, vendo a terceira dica que diz pra gente: o composto é um alcadieno, que significa que é um composto que tem ligação dupla, com massa molecular 68 gramas por mol. Essa etapa aqui eu vou fazer por um certo preciosismo. Na hora da prova, você não precisa perder tempo calculando, né? Porque é um tempo precioso aí. Mas para a gente confirmar, tá? Esse composto que eu acabei de desenhar, ele tem fórmula C5. Meu C ficou bem feio aqui, né? Vamos deixar um C mais bonito. Ele tem fórmula C5H8, são 8 hidrogênios, tá? E aí a gente vai lembrar que o carbono pesa 12, então a gente vai fazer aqui 5 vezes 12, e o hidrogênio pesa 1, então nós vamos fazer 8 vezes 1. Vocês podem resolver essa conta e confirmar que o resultado é os 68 gramas por mol que eles mostram no item 3. Então a gente descobriu o composto, fechou, tá? Agora vamos ver os itens que a gente tem que jogar como verdadeiro ou falso. Bem, o item 1, ele fala, considerando as características descritas do composto A nomenclatura regulada pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, e o PAC, é 3-metil-but 1,2-dieno. Bem,
Para a gente fazer a nomenclatura de uma cadeia ramificada, o primeiro passo é definir a cadeia principal. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma cadeia principal de 4 carbonos. 4 carbonos a gente chama de boot, certo? Nós temos duas ligações duplas e nós vamos ter que indicar as posições dessa ligação dupla. Então, a gente vai numerar a cadeia. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, 2, esse é o 3 e esse é o 4. Observe que as duplas começam no carbono 1 e a outra dupla começa no carbono 2. Então, a gente vai indicar essas posições, né? 1,2. Quando nós temos duas duplas, duas, a gente usa o prefixo "di", e para dupla ligação a gente coloca "em". E por ser um hidrocarboneto, termina em "ou". Para finalizar o nome da nossa estrutura, falta somente essa ramificação. Ramificação de um carbono nós chamamos de metil. E como vocês podem observar, essa ramificação está localizada no carbono 3. Logo, a gente coloca o 3 aqui na frente, finaliza o nome oficial, 3-metil-but 1,2-dieno, e com isso, nós temos que a primeira alternativa é verdadeira. Pessoal, a segunda alternativa é uma questão, o segundo item, ele envolve conta e um cálculo bem grande aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para o próximo item, depois eu volto para resolver esse item 2. Isso aqui é uma estratégia interessante, até mesmo na hora da prova, para você ganhar tempo, tá? Porque o item 2 é um item bem extenso. Vamos dar uma olhada no item 3. Ele fala que o composto A é completamente solúvel em água. O composto A é um hidrocarboneto, tá? Uma coisa que a gente tem que saber é que hidrocarbonetos são compostos apolar, sempre. Todo hidrocarboneto é apolar. E por ser apolar, ele não vai se dissolver na água que é polar. Então, o item 3 está errado, incorreto. O item 4 também é um item que envolve conta, então eu também vou deixar ele para depois. Vamos dar uma olhada no item 5. O item 5 diz para a gente que o composto A apresenta em sua estrutura apenas um carbono secundário. Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a outros dois. Então, se nós fôssemos fazer aqui a classificação, esse carbono ele é primário, primeiro, porque ele está ligado somente à sua direita. O próximo, ele é um carbono secundário, porque ele tem um à sua direita e outro à sua esquerda. Em seguida, nós temos um carbono terciário, né, um carbono à direita, esquerda e acima. No canto aqui, mais um primário. E lá em cima, um primário. Ou seja, de fato, nós só temos um carbono secundário. Logo, o item 5 está correto. Será que a gente já consegue marcar alternativas sem fazer as contas? Olha, por sabermos que o item 1 está correto, a gente já descarta a alternativa D e a alternativa E. Por sabermos que o item 3 está correto, o item 3 está incorreto, nós iremos descartar a alternativa A. Tá? Olha só, sem fazer conta, eu já aumentei as nossas chances de acertar para 50%. Agora não vai ter como fugir, vamos ter que fazer as contas. O item 2, ele fala que o volume liberado nas condições normais de temperatura e pressão, a partir de 20,4 gramas do composto A, é 6,72 litros de CO2, considerando a combustão completa em rendimento de 100%. Então, vamos ter que fazer a combustão. Vamos escrever aqui a equação de combustão. A fórmula desse composto é C5H8. A combustão é você reagir com gás oxigênio e nós teremos como produto, então, gás carbônico e água. Vamos efetuar o balanceamento, né? 5 carbonos nos reagentes. Para ter 5 no produto, eu vou colocar 5 na frente do CO2. Nós temos 8 hidrogênios no reagente. Para termos 8, eu vou colocar um 4 aqui, né? Porque 4 vezes os 2 hidrogênios da água, 8. E, finalmente, para finalizar, os oxigênios, nos reagentes, nós, por enquanto, temos 2. Nos produtos, nós vamos ter 10 aqui no gás carbônico, né? 5 vezes 2. E 4 aqui na água, tá? 10 com 4, 14.
Para a gente acertar isso no reagente, nós iremos colocar um 7. Bem, quais são as informações que nós temos? Olha só, a gente já calculou que o C5H8, nós temos 1 mol, e a gente sabe que 1 mol desse cara pesa 68 gramas. E a questão, ela pergunta para a gente, ela relaciona isso com volume de CO2. Vamos voltar aqui, ó. No caso do CO2, nós estamos formando 5 mols. Então, toda vez que eu consumir 1 mol do meu composto, eu formarei 5 de CO2. Só que o exercício quer volume. E olha só, na tabela aqui, ele diz que na CNTP, cada 1 litro nós teremos 22,4. A cada 1 mol nós teremos 22,4 litros. Se nós temos 5 mols, nós iremos fazer 5 vezes 22,4 litros. Essa é a proporção estequiométrica, tá? 68 gramas do composto A vai formar 5 vezes 22,4 de gás carbônico. Bem, agora ele quer saber se ao invés de 68 nós tivermos 20,4 gramas. Então a gente vai montar uma regra de 3, relacionando a massa desse nosso composto com o volume de CO2. Tá? E aí, pelos coeficientes estequiométricos, nós temos que a cada 68 gramas desse composto, pegando aqui as contas que eu já tenho feito, tá? 5 vezes 22,4 corresponde a 112 litros. O exercício, ele traz para a gente 20,4 gramas do composto. Quanto que eu vou formar de CO2? Não sei. Vou resolver essa regra de 3, tá? E ao resolver essa regra de 3 aqui, nós chegaremos ao valor de 33,6 litros. Olhando aqui a opção, ele trouxe 6,72. Não bateu com as nossas contas. Consequentemente, está errado o item 2. E ao descartarmos o item 2, a gente já sabe que a resposta vai ser a alternativa C. Tá? Então, se você está na prova, melhor já até partir para a próxima. Mas aqui a gente vai fazer a resolução completa. Então, vamos fazer a resolução do item 4. Ele diz para nós que a entalpia de combustão teórica do composto A é de 3.001 kJ por mol. Para calcularmos a entalpia dessa combustão aqui, tá? Nós temos que calcular o ΔH disso aqui. Nós temos uma tabela que forneceu para nós as energias de ligação. Tá? Então, a gente vai ter que ver quais são as ligações quebradas, quais são as ligações formadas e utilizar as energias dessa tabela. Bem, seguinte, quando você vai calcular o ΔH por energia de ligação, tá? As ligações que estão antes da seta dos reagentes, elas serão quebradas e, consequentemente, elas terão os valores positivos. E é que a gente vai ter que prestar bastante atenção. Quais são as ligações que eu vou quebrar? Vou começar quebrando ligação C com H. Aqui, ó, nós temos uma ligação C com H, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós iremos quebrar 8 ligações CH. O que mais que nós temos que quebrar aqui? Nós temos que quebrar a ligação C dupla C. Aqui nós temos uma, 2. Então, nós vamos quebrar 2 ligações C dupla C. Mas ainda temos mais ligações ainda para quebrar. Ligação C simples C, nós temos uma aqui em cima, 2 aqui. Então, vamos lá. Duas ligações C simples C. E aqui a gente fechou as ligações do nosso composto orgânico. Agora a gente tem que lembrar que tem que quebrar as ligações O dupla O, que formam O2. E são 7 O dupla O. Então, nós vamos ter que quebrar mais 7 ligações O dupla O. Bem, fechamos os reagentes. Agora a gente tem que partir para o produto. Produto, as ligações são formadas. Tá? Quando as ligações são formadas, os valores passarão a ser negativos. Então, a partir de agora, eu vou colocar um negativo aqui
tá? Porque a energia vai ser liberada. E aí nós temos 5 CO2. Lembrando rapidamente, o CO2, ele tem essa estrutura aqui, ó. Cada CO2 tem 2 ligações C-O, tá? Então, se cada um tem 2 ligações C-O, 5 vai ter 10 ligações C-O. Então, nós iremos quebrar 10 ligações C-O. E, finalmente, nós temos a água. A água, ela tem 2 ligações H com O. Como nós temos 4 águas, né, nós vamos ter 8 ligações H com O. Lembrando que é uma ligação formada, então ela vai liberar energia, nós temos que fazer 8 vezes H com O. E agora vem a parte de cálculo mesmo, né? Porque nós temos aqui já a equação montada, e esses valores das ligações a gente vai pegar na tabela. Tá? Então, aqui, por exemplo, 8 vezes C com H, você vai fazer 8 vezes 413, a ligação C com H. Aqui, 2 vezes C dupla C, você vai ter que fazer 2 vezes 614. Tá? Então, resolvendo essa conta aqui, nós chegaremos ao valor, tá? Vou jogar aqui direto o resultado, de menos 3.001, confirmando, só confirmar aqui, menos 3.001 quilojoules. E aí, será que deu certo? O item 3, ele diz para a gente que a entalpia de combustão teórica do composto A é de 3.001 kJ por mol. E aqui nós temos uma pequena polêmica, tá? O nosso cálculo chegou ao valor de menos 3.001. É uma reação exotérmica, é uma reação que libera energia. No caso aqui, ele em momento nenhum ele colocou o sinal de negativo ou ele falou no texto que a energia está sendo liberada. Tá? Porque às vezes é muito comum ele falar, libera 3.001 kJ. Tá? Quando fala libera, já está implícito que é exotérmico. Tá? Então, existe uma pequena possibilidade dessa questão ser anulada por conta da ausência do sinal negativo, mas eu acho essa possibilidade muito pequena. Tá? De fato, a entalpia é de 3.001, só que é uma entalpia negativa. Tá? Normalmente, quando fala-se em combustão, já está implícito que é uma reação exotérmica, então já está implícito que o resultado vai ser negativo. Então, existe uma possibilidade pequena da questão ser anulada, vai depender aí da avaliação dos examinadores, tá? Mas, com isso, fechamos essa questão. Olá, pessoal que está acompanhando a resolução do Triale. Mais uma questão de química aqui pelo professor Eric, uma questão muito legal de modelos atômicos, que foge até um pouco do padrão do que nós estamos acostumados de modelos, né, de questões sobre modelos atômicos, e que traz umas discussões bem interessantes para a gente fazer. Ele traz um contexto explicando para nós a importância dos modelos, mas ele quer que a gente faça uma relação entre o modelo atômico e o estudioso cujo trabalho contribuiu para a construção desse respectivo modelo. Então, ele traz, por exemplo, o modelo de Dalton e uma contribuição de outro cientista para saber se a gente pode relacioná-las. E bem, começando o modelo de Dalton, tá? É aquele modelo do átomo sendo uma esfera maciça, da bola de bilhar. E aí ele relaciona com Plucker, que é o cara que comprovou a existência de raios catódicos. Galera, os raios catódicos eles foram importantíssimos para você descobrir a questão de cargas elétricas estando presente no átomo, né? Graças ao raio catódico, descobriu-se a existência do elétron, que é uma partícula de carga negativa. Só que o modelo de Dalton não tem cargas, né? Não tem carga positiva, negativa, não tem partículas carregadas. Então, essa relação aqui não bate, né? Bem, o modelo que trouxe a questão de cargas elétricas é justamente o próximo modelo que nós temos citado, que é o modelo de Thomson, na qual nós temos o átomo positivo com os elétrons de cargas negativas enfiados dentro desse átomo. Então, imagina que esses pontinhos verdes aqui sejam os elétrons com carga negativa. E ele disse que um cientista que contribuiu para esse modelo de Thomson foi o Becquerel, que foi o cara que observou o fenômeno da radioatividade. E, novamente, a radioatividade ela não teve contribuição no modelo de Thomson. A radioatividade ela vai ser importante para Rutherford,
Rutherford usou a radiação de partículas alfas para desenvolver o modelo que viria depois de Thomson. Então, não há uma relação nesse caso aqui, tá? Essa afirmativa está errada. E qual foi o modelo que veio depois de Thomson, né? Que é o de Rutherford que vai ser citado. Rutherford foi o cara que dividiu o átomo em núcleo, que seria uma região positiva, e um espaço vazio ao redor desse núcleo por onde circulam os elétrons. Tá? É o modelo do sistema solar. E aí ele vai relacionar com Heisenberg. Heisenberg é o cara que desenvolveu o princípio da incerteza. Esse princípio da incerteza é aquele que diz que a gente nunca consegue determinar exatamente qual é a posição e a velocidade do elétron simultaneamente. Tá? Se a gente determina a posição, a gente vai ter uma incerteza na sua velocidade e vice-versa. Esse princípio da incerteza está muito relacionado à questão de física quântica. Tá? E as contribuições quânticas para o modelo atômico não foi exatamente com Rutherford. Tá? Foi com o cara seguinte, foi com Bohr, que, digamos assim, melhorou o modelo de Rutherford. Tá? Então, não é a melhor relação. O modelo até Rutherford, digamos que a gente ainda não precisava de conceitos quânticos para desenvolver o átomo. Próximo item, item D, aí ele trouxe o modelo de Bohr. Aí Bohr sim, tá? Bohr ele já usava conceitos da física quântica. E qual que foi a principal contribuição de Bohr? Bohr ele contribuiu para o modelo de Dalton trazendo a ideia de órbitas ao redor, tá? Que os elétrons faziam. Ficou meio feio aqui, deixa eu melhorar a minha órbita. Ele trouxe a ideia de órbitas que os elétrons percorriam ao redor do núcleo do átomo. Tá? E essas ideias de órbitas, caminhos, né, na qual o elétron não perde energia, isso foi baseado em conceitos trazidos pela física quântica. E um dos caras que mais contribuíram com isso foi Planck, tá? Que propôs o conceito de quantização de energia, que nada mais é do que a base da física quântica. Tá? O principal conceito de física quântica é a energia é quantizada. Aí o Bohr falou, bem, vamos quantizar vamos quantizar o movimento do elétron, né? Então, essa relação está correta, tá? E, finalmente, no item E, nós temos um modelo que, assim, não é muito discutido, que é o modelo de Sommerfeld. Na verdade, é uma pequena mudança em relação ao modelo de Bohr, que ele muda um pouco a forma das órbitas, ele passa a ter formas elípticas, na verdade, ele traz divisões de camada, né? Então, a primeira camada tem um nível que poderia ser o S, a segunda camada poderia ter subníveis SP, tá? Então, o modelo de Sommerfeld, ele deu uma avançada nesse sentido. E ele relaciona com Chadwick, o cara que fez a descoberta do nêutron. Então, na verdade, hoje a gente sabe que o núcleo, ele não tem só próton, eles têm prótons e nêutrons, tá? E quem confirmou isso foi Chadwick. Só que, assim, a descoberta do nêutron, ela não interfere na questão do movimento do elétron, que foi a contribuição de Sommerfeld. Tá? Então, Sommerfeld, ele mudou a questão do movimento de elétron, que não tem grande relação com a partícula nêutron, né? Então, não é a melhor opção, a gente fica mesmo com a alternativa D. Olá, pessoal que está acompanhando nossa resolução do Triale. Vou resolver aqui, o professor Érico vai resolver mais uma questão da prova 2022-2023. É uma questão que traz um texto introdutório. Se vocês quiserem, pode dar uma pausa aí para ler, fazer a leitura do texto. Mas a gente aqui vai direto para a resolução dos itens. E é uma questão que trata sobre diversos assuntos, diversos temas. Então, ele quer que a gente julgue as afirmativas como verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa diz que o catalisador é uma espécie química que acelera a velocidade de uma reação química. Perfeito, isso aqui é a definição de catalisador. Tá? A função é exatamente essa, tornar uma reação mais rápida. O item 2 diz que a ação de um catalisador provoca a diminuição da variação de entalpia do processo global. Falso, o catalisador ele não altera os reagentes nem os produtos. Consequentemente, não altera a diferença de energia entre eles, não altera a variação de entalpia. Ele mexe somente no meio do caminho, mas o início e o fim é exatamente igual. A variação de entalpia não sofre alteração por catalisador. Agora a gente tem um item
que a gente vai ter que voltar aqui no texto para pensar um pouquinho sobre ele. Ele fala que as estruturas orgânicas estáveis referenciadas no texto pressupõem a ocorrência exclusiva de carbonos quaternários. Vamos voltar no texto e procurar o que é essa estrutura orgânica estável. Tá? Essa palavra ela vai aparecer nesse trechinho aqui, ó. Catalisadores orgânicos têm uma estrutura orgânica, uma estrutura estável de átomos de carbono, a qual pode ser inseridos grupos químicos mais ativos. Que grupos químicos mais ativos são esses? São grupos que contêm oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo. Tá? Então, o trecho que a gente vai ter que prestar atenção é nesse aqui. Bem, o que ele diz para a gente? A estrutura estável referenciada no texto pressupõe átomos de carbono quaternário. Quaternário, pessoal, átomos de carbono quaternário é um carbono que esteja ligado a outros 4, certo? Só que é o seguinte, ele diz que esses átomos, né, da estrutura estável, eles têm que ter outro grupo ativo. E esse outro grupo ativo tem que ser ou o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo. E aí fica a questão, como que eu vou encaixar um desses elementos citados, sendo que o carbono quaternário já fez as 4 ligações dele com carbono? Né? Não tem como eu encaixar outros elementos para ser o tal dos grupos mais ativos. Então, a gente vai descartar a afirmativa 3, ela está errada. Bem, no item 4, ele diz que todos os elementos químicos citados no texto são classificados como metais. Os elementos citados são esses aqui que a gente já grifou, né? Oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo. Quem já está bastante acostumado a estudar química, sabe que são todos elementos que querem ganhar elétron, né? São elementos, ó, que estão nessa região aqui da tabela periódica, tá? O lado direito, o lado onde ficam os ametais. Tá? São elementos que querem ganhar elétron, logo são ametais e não metais. Falso. E por fim, dentre todos os elementos químicos citados no texto, o oxigênio é o que possui a maior eletronegatividade. Novamente, se você lembra bem os conceitos de química, vocês vão lembrar que os elementos mais eletronegativos é flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Bem, o único que ganha do oxigênio é o flúor. E o flúor não é citado no texto, né? O texto é oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Ou seja, dentre os citados, de fato, o oxigênio é o mais eletronegativo, verdadeiro. Outra maneira de lembrar isso, caso você não lembre, os 3 mais eletronegativos, é você lembrar que a eletronegatividade é uma propriedade periódica que ela cresce quanto mais para cima e mais para a direita na tabela periódica, excluindo os gases nobres. Tá? Dentre os 4 elementos que foram citados, aqueles que estão mais para cima e mais para a direita é o oxigênio. Lembrando que vocês podiam consultar a tabela, né, que foi disponibilizado na prova. Então, isso só confirma o que eu já havia dito, né, que o item 5 está correto. Com isso, nós ficamos com 1 e 5, resposta na alternativa B. Então, até mais, pessoal. Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma resolução do professor Eric, do curso Triale, da prova SPSEC 2022-2023. Uma questão que trata sobre radioatividade, traz o contexto para nós do acidente nuclear da usina de Chernobyl e tem algumas informações que vão ser importantes para a gente, tá? No caso, as informações é a data do acidente, 26 de abril de 1986, no caso o ano, e ele fala que um dos materiais radioativos perigosos que nós tínhamos lá era o césio-137, cuja meia-vida é de 30 anos aproximadamente. Então, eu já destaquei aqui no texto o que nós iremos precisar para resolver essa questão. Vamos julgar os itens. O primeiro item diz que o percentual de césio que permanecia na usina no dia 26 de abril de 2022, então observa que ele está trazendo uma data de 1986 até 2022 de 36 anos depois do acidente. Tá? Em relação à quantidade presente no momento da explosão, desconsiderando perdas de materiais não relacionados ao decaimento radioativo, era de aproximadamente 43%. Aqui nós temos um item caprichado, né? Um item talvez dos mais complicados que foi cobrado na prova desse ano. Porque
é um exercício de meia-vida, só que ele não dá um tempo exato de meia-vida. A meia-vida é 30 anos e ele me deu um tempo de 36 anos. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer vai ser calcular uma regra de 3. Nós sabemos que a cada 30 anos, isso corresponde ao período de uma meia-vida. E como eu disse, não foi dado um valor exato, né? Passou-se 36 anos desde esse acidente. Então, nós vamos ter um valor de x meia-vida, tá? E aí podemos resolver essa regra de 3 e nós vamos descobrir que passou-se, na verdade, 1,2 meia-vida. Bem, e após esse tempo de 1,62 vidas, será que vai restar 43%? E aí nós vamos ter que lembrar de uma fórmula de meia-vida que é o seguinte: a gente pega a quantidade que a gente tem do nosso material radioativo e a gente divide ela por 2 elevado ao número de meia-vida. Bem, esse exercício está trabalhando com a gente com porcentagem. Então, a quantidade inicial a gente vai considerar como 100%. E aí a gente vai ter que dividir por 2 elevado ao número de meia-vida, que é 1,2. A gente só tem que resolver essa conta, né? Talvez não seja uma conta assim tão trivial. E qual que vai ser a estratégia para resolver, né? Acho que a grande dificuldade aqui é justamente resolver essa questão do 2 elevado a 1,2. Bem, primeiro passo eu vou fazer o seguinte. 1,2 é a mesma coisa que 6/5. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 elevado a 6 dividido por 5. 2, tá? Elevado a 6/5. Isso aqui nós podemos reescrever de uma outra forma, né? A gente pode falar que é a raiz quinta de 2 elevado a sexta. Certo? E aí nós vamos adotar uma outra estratégia aqui, ó. Nós temos uma raiz quinta. Lembrando que 2 elevado a 6 é 2 à quinta vezes 2 elevado a 1. Tá? A raiz quinta de 2 à quinta é 2. E a raiz quinta de 2 elevado a 1 a gente não sabe, ou na verdade a gente sabe. Por quê? Porque o exercício deu esse valor para a gente. Tá? A raiz quinta de 2 é 1,15. Ou seja, nós vamos fazer 2 vezes 1,15. Tá? Isso aqui vai me dar como resposta, então, 2,3. E aí, finalmente, a gente vai poder resolver a nossa conta aqui. Nós teremos 100 dividido por 2,3. E ao resolvermos essa conta, deixa eu procurar o valor aqui. Nós chegaremos ao valor de 43,48%. Com isso, a gente confirma que o item 1 está correto, né? Aproximadamente 43%. Perfeito. Esse item era bem complicado. Para compensar esse item que era mais complicado, agora a gente traz 2 itens mais fáceis, que você só precisa saber o conceito. Porque o item 2, ele diz que o decaimento de um átomo de césio 137, formando o bário 137, evidencia a emissão de uma partícula alfa. Partícula alfa é aquela formada por 2 prótons e 2 nêutrons, que tem número de massa 4, que é a parte de cima, e número atômico 2. Quando o elemento emite alfa, o número de cima cai para 2 e o de baixo cai em 4, né? E o número de baixo, que é o número de massa, cairia em 2. E não é isso que a gente percebeu, né? A gente percebeu o número de massa ficando igual e o número atômico aumentando em 1. Então, esse item está completamente errado, certo? Na verdade, quem está atento aí vai perceber que essa mudança é uma mudança decorrente de uma emissão beta. Tá? A emissão beta ela mantém o número de massa e aumenta em 1 o número atômico. No item 3, ele diz para a gente: quando uma partícula beta é emitida, o número atômico aumenta em 1 unidade. Acabei de comentar isso. Correto, tá? Então, ó, se fosse até a vírgula aqui, tá correto. Vamos ver se surge algum problema depois. Pois surge um novo próton da decomposição de um nêutron presente no núcleo, porém o número de massa A não se altera. Correto, galera. O que é a emissão beta? O beta ele sai do nêutron que está no núcleo. Tá? O nêutron emite um beta e esse nêutron acaba
após a emissão beta, né, após a emissão do elétron, se transformando em um próton, que foi o que ele comentou. E como nêutron e próton têm a mesma massa, a massa não se altera. Item 3, perfeito, correto. E para finalizarmos, nós temos outro item teórico, que é o item 4, que diz que a radiação gama emitida por um átomo de césio-137 permanece no organismo humano por um período de meia-vida semelhante ao de um radioisótopo. E aqui nós temos um tópico interessante. Quando o material ele é exposto à radiação, ele não torna-se radioativo. Tá? Então é errado falar que uma pessoa foi exposta à radiação gama, ela vai passar a emitir radiação gama. Falso. Tá? O perigo surge se a pessoa entra em contato com um material que tem a radiação gama e aí esse material acaba permanecendo em contato com a pessoa, né? Então a pessoa vai estar transportando material radioativo. Mas agora, se ela ficar somente exposta à radiação, ela não se torna radioativa, tá? Então, esse item está errado. Logo, sobrou para a gente como correto o item 1 e o item 3, o que leva a gente a marcar a alternativa B. Fechamos, galera. Olá, pessoal. Vamos resolver aqui pelo concurso Triale mais uma questão da prova SPSEC 2022-2023. Eu sou o professor Eric e trago essa questão sobre curva de solubilidade com alguns tópicos também sobre propriedades coligativas. Então, ele traz para nós um gráfico que vocês estão vendo aí na tela e vamos julgar os itens como verdadeiro ou falso. Como primeiro item, ele diz que a dissolução do nitrato de sódio em água é um processo endotérmico. Nitrato de sódio, ele está falando desse composto aqui, cujo gráfico é essa curva, tá? Então, vocês podem observar que conforme a temperatura vai aumentando, a solubilidade do nitrato de sódio, né, que é o eixo vertical, também aumenta. Isso é característico de transformações endotérmicas, tá? Quanto mais quente, mais fácil se dissolver. Consequentemente, esse primeiro item está correto. Já o segundo item diz que na temperatura de 20 graus Celsius é possível solubilizar iguais quantidades de matéria em mol do nitrato de potássio e do cloreto de potássio em água. Então vamos dar uma olhada, ó. A 20 graus Celsius, nessa temperatura, ele está falando sobre o nitrato de potássio, KNO3, e cloreto de potássio. Se a gente observar, é exatamente a 20 graus Celsius o ponto onde os dois gráficos se encontram. E é aqui que você tem que ficar atento. Pô, então a solubilidade deles são iguais? Sim, a solubilidade deles em massa, tá? Significa que nesse ponto eu consigo dissolver a mesma quantidade em massa dos dois. Entretanto, esse item está falando que é a mesma quantidade em mols. Nós temos dois compostos com massas molares diferentes. Se as massas são iguais, os números de mol não serão iguais. Então, esse item, ele é um item que está errado. A gente não precisa fazer conta para chegar a essa conclusão. E uma curiosidade, tá? Se vocês resolvessem esses dois primeiros itens, você já conseguia marcar a resposta correta. Porque, olha só, a gente sabe que o 1 está correto, né? E que o 2 está errado. Então, ó, pelo fato do 1 estar correto, a gente descartaria E. Né? Pelo fato do 2 estar errado, descartaríamos a D. Descartaríamos a B, a A e pronto, fechou a questão. Resposta na alternativa C. Mas aqui a gente resolve tudo, né? A gente não deixa nada devendo. Então vamos confirmar, né? Se a resposta de fato é a alternativa C. Ele diz para nós no terceiro item que para preparar uma solução saturada de cloreto de potássio, que é o KCl, em 500 ml de água a 70 graus Celsius, seria necessário dissolver aproximadamente 250 gramas do sal no solvente. Então, olha só, 70 graus Celsius, cloreto de potássio, nós temos que a solubilidade dele vai ser de 50 gramas do sal a cada 100 gramas de água, tá? E se eu tivesse, lembrando que no caso da água a densidade é 1 para 1, né? Então 100 gramas podemos considerar 100 ml. E se ao invés de 100 ml nós tivéssemos 500 ml? Alguns de vocês podem até fazer essa conta de cabeça, né? Mas para que fique bem claro, eu vou montar uma regra de 3 aqui, ó, relacionando a massa do soluto, que no caso é o cloreto de potássio, com o volume de água, com o volume do solvente. Lembrando que pelo gráfico,
A gente sabe que 50 gramas de cloreto de potássio eu consigo dissolver em 100 ml de água. E no item, ele está perguntando para mim em relação a 500 ml de água. 500 ml, quanto será que eu vou poder dissolver de soluto? Então, aqueles que estavam mais atentos já percebeu, né, que 500 ml é 5 vezes mais do que 100. Então, o meu X vai ser 5 vezes mais do que 50, o que vai dar 250 gramas, que é exatamente o valor que ele deu. Verdadeiro, correto. 4. A dissolução de uma amostra de sulfato de sério, o sulfato de sério é esse aqui embaixo, em uma quantidade adequada de água, de forma a se obter uma solução insaturada, forma uma mistura homogênea com maior temperatura de ebulição em relação à água pura? Bem, ele vai dissolver o sal e a mistura é insaturada, tá? Então, você não dissolveu a quantidade máxima possível, você poderia dissolver mais sal. E aí ele diz pra gente que é uma mistura homogênea. Perfeito, soluções insaturadas são misturas homogêneas, certinho. E ele ainda diz com maior temperatura de ebulição em relação à água pura. Aí a gente vai lembrar que a adição de um soluto não volátil, né, um soluto que não evapora com facilidade, que é o caso desses sais, né, que são compostos sólidos, quando você adiciona um soluto não volátil em água, você aumenta a temperatura de ebulição. Você faz com que a água fique mais difícil de evaporar. Então, está correto, né? Ele fala que isso vai aumentar a temperatura de ebulição da água. Beleza. Item 5. Dissolvendo-se completamente 1 mol de cada um dos 5 sais mencionados no gráfico, em 5 amostras de água de mesmo volume, de forma que cada amostra de água recebesse apenas um dos sais, obter-se-iam 5 soluções com igual pressão de vapor a uma mesma temperatura. Como que esses sais influenciam a pressão de vapor? Tá? Quanto maior a quantidade de soluto na água, menor vai ser a pressão de vapor. E como que a gente vai colocar essa quantidade de soluto? Lembrando que ele está colocando 1 mol de cada sal. Aí você pode pensar, pô, a quantidade de todos os sais são iguais, né? Então, a gente tem que lembrar que esses sais sofrem um processo de dissociação. E aí, para ganhar tempo, eu já trouxe a dissociação aqui dos 5 sais prontas. E olha só, se eu jogar 1 mol do nitrato de sódio, o nitrato ele vai se dissociar em sódio, 1 mol de sódio e 1 mol de nitrato. Ou seja, no fim das contas, a quantidade de soluto que eu vou ter não vai ser 1, vai ser 2 mols. Tá? E aí, se a gente olhar para os outros sais, eu vou jogar 1 mol de cada um deles. Né? Então, aqui no caso, eu vou formar 1 mol de potássio e 1 mol de nitrato, a quantidade vai ser igual. Aí eu vou jogar 1 de KCl, vou formar 1 mol de potássio e 1 mol de cloreto, né? Tudo igual. Aí a gente olha para o cloreto de sódio, vamos jogar 1 mol, vamos formar 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto. Então, todos eles, por enquanto, está dando 2 mols no fim das contas, né? Aí a gente chega no sulfato de sério. A dissociação do sulfato de sério, eu até coloquei aqui ó, de cor diferente, ó, por uma questão de balanceamento. Tá? Para cada um sulfato de sério que eu jogar, né, no caso aqui a gente vai jogar 1 mol, eu vou formar 2 mols de sério, 3 mais, e 3 mols de sulfato. E aí a quantidade de soluto que eu vou ter no fim das contas vai ser de 5 mols. Então perceba que por culpa do último sal, tá, do sulfato de sério, as quantidades de sal nem sempre foram iguais. Tá? Teve um sal que teve uma quantidade maior e, consequentemente, vai baixar ainda mais a pressão de vapor. Tá? Então, por isso, nós iremos dizer que o item 5 está errado. Beleza? E para a gente finalizarmos aqui, nós temos o item C, que diz que uma solução saturada de nitrato de potássio a 50 graus Celsius deve apresentar uma concentração aproximada de 8 mols por litro. Então, vamos ver aqui, ó. Ele está falando do nitrato de potássio, que é o KNO3, a 50 graus Celsius. A gente vai procurar aqui a solubilidade e a gente vai descobrir que é 80 gramas desse sal a cada 100 de água.
Bem, 80 a cada 100, será que vai ser 8 mols por litro? Vamos fazer essas contas? Vamos fazer aqui que eu tenho mais espaço, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molar do nitrato de potássio. Isso mesmo, tá? Essa massa molar, vocês podem consultar a tabela periódica para saber a massa do potássio, do nitrogênio, do oxigênio, mas você vai chegar no valor de 101 gramas por mol, tá? Bem, agora a gente vai fazer uma conversão massa-mol. Como que a gente vai fazer essa conversão? A gente sabe que a cada 101 gramas eu tenho um valor correspondente a 1 mol. Lembra que a gente viu que a solubilidade é 80 gramas em 100 de água? Vamos fazer o seguinte. 80 gramas desse sal tem quantos mols? X. Não sei. Tá? E aí a gente pode resolver essa conta. 0,79 mols. Ok? Só que ele quer a concentração em mol por litro. Vou fazer agora aqui do lado. A gente, para calcular a concentração em mol por litro, né, que é aquele Mzinho com a perna puxada, a gente pegaria o número de mols do soluto e dividiria pelo volume da solução. O número de mols a gente acabou de calcular. A gente calculou que vale 0,79. Lembre-se que essa quantidade nós estamos dissolvendo em 100 ml de água. 100 ml de água é 0,1 litros. Tá? E aí, resolvendo essa conta, que é uma conta tranquila de fazer, nós chegamos ao valor de 7,9 mols por litro. Voltando aqui para o item, ele diz que é um valor aproximadamente 8. Certo, né? 7,9 é aproximadamente 8. Então, olha só, nós temos como correto a 1, a 3, a 4 e a 6. Tá? A 1, a 3, a 4 e a 6. Confirmamos que a resposta está na alternativa C. Olá, pessoal que está acompanhando a resolução da prova SPSEC 2022-2023. O professor Érico aqui do Trialho Concursos, trazendo para vocês uma questão de equilíbrio químico, uma questão que trabalha equilíbrio iônicos de ácido e pH. Ele conta uma pequena historinha da aspirina, conhecida como ácido acetil salicílico, e aí ele vai trazer algumas informações aqui. Tá? Ele fala que vai dissolver 18 gramas desse ácido em 1 litro de água. Inclusive, a partir disso, eu já posso tirar uma informação, né? 18 gramas em 1 litro significa que a concentração em massa é 18 gramas por litro. Depois ele fala para nós qual vai ser a concentração de H+, é um ácido, logo quando dissolvendo em água vai soltar H+, e aí eu vou ter essa quantidade aqui de H+. E bem, aí ele pede para a gente julgar os itens como verdadeiro ou falso. Antes de partir para a resolução desses itens, eu vou pegar uma informação bem importante aqui, ó. Nós temos a fórmula do ácido acetil salicílico, tá? 9 carbonos, 8 hidrogênios e 4 oxigênios. A gente tem que calcular a massa disso, né? O carbono é 12, vai fazer 9 vezes 12, mais 8 hidrogênios, cada um pesa 1, 8 vezes 1, mais 4 oxigênios, cada um pesa 16, 16 vezes 4. Fazendo essa conta, a gente chega que a massa molar dessa substância é de 180 gramas por mol. E aí, a partir disso, a gente pode fazer uma regra de 3 relacionando massa-mol, né? A gente sabe que no caso desse ácido, 180 gramas corresponde a 1 mol. E a gente dissolveu em água 18 gramas, ou seja, quantos mols a gente dissolveu em água? X. Tá? 18 é 10 vezes menor que 180, X é 10 vezes menor que 1. O nosso X é 0,1. Então, a concentração que nós temos desse ácido é de 0,1 mol por litro. Tá? Essa vai ser uma informação relevante porque no item 1 ele quer que a gente calcule o valor da constante de acidez Ka, né, para saber se esse valor que ele trouxe aí é o valor correto. Bem, o ácido acetil salicílico, para facilitar a nossa vida, eu vou chamar ele de HAS. Tá? Não vou usar a fórmula oficial para não complicar. E por que HAS? Tá? Porque ele é um ácido, ou seja, ele vai ionizar soltando H+, e vai sobrar o ânion, né, o ácido acetil salicílico, que eu estou chamando aqui de AS-. Tá? Lembrando que isso aqui não é o elemento AS, tá? É uma abreviação para o ácido. Bem, para a gente calcular o Ka aqui, a gente faria a concentração dos produtos, ou seja, de H+,
vezes a do ânion, que sobrou, dividido pela concentração do ácido, certo? Nós começamos com uma quantidade de 0,1 mol por litro do ácido que eu calculei. E o exercício me deu a concentração de H+ de 5,7 vezes 10 a menos 3. Então, vamos colocar aqui, 5,7 vezes 10 a menos 3 molar. Bem, a concentração do ânion é o seguinte, toda vez que eu formar um H+, eu vou formar um ânion. Tá? Então, a quantidade do ânion formada vai ser igual à quantidade de H+, 5,7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E essa quantidade de ácido? Para quem for mais preciosista, na verdade, a quantidade de ácido no equilíbrio ela vai ser menor que 0,1. Por quê? Porque uma parte desse ácido ionizou, formando H+ e o ânion. Tá? Só que essa quantidade que ionizou é uma quantidade muito pequena. Tá? É tão pequena que a gente vai considerar uma quantidade de aproximadamente 0. E então vamos considerar que quase não sofreu alteração no HS. Vamos deixar o valor aproximado mesmo de 0,1. Com isso, a gente pode calcular o Ka, né? Ficaria 5,7 vezes 10 a menos 3, que é o H+, vezes 5,7 vezes 10 a menos 3, que é o ânion, dividido por 0,1. Outra maneira fácil de escrever é 10 elevado a menos 1. Tá? Então, vocês podem fazer essa conta. 5,7 vezes 5,7 vai dar 3,2, na verdade, 32,49. Coloquei a vírgula aqui errado. E aí, 10 a menos 3 com 10 a menos 3 daria 10 a menos 6. Dividido por 10 a menos 1 dá 10 elevado a menos 5. Transformando isso em notação científica, né, a gente vai puxar uma casa com a vírgula. Né, então, nós vamos passar aqui a ter 10 elevado a menos 4. Bem, 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Correto o primeiro item, certo? Já o item 2, ele pede para a gente calcular o valor do pH. Quer saber se o valor do pH vai ser de aproximadamente 3,76. Bem, então, vamos separar aqui. Vamos lembrar que pH é menos o logaritmo da concentração de H+, e a concentração de H+, ela estava no enunciado, né? Então, é menos o logaritmo de 5,7 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, a gente vai jogar a propriedade de logaritmo aqui, que é o seguinte, menos, vamos resolver os logs. Log de 5,7 vezes 10 a menos 3, né, é o log de um número vezes o log de outro número, a gente pode quebrar na soma de dois logaritmos. O logaritmo de 5,7 mais o logaritmo de 10 elevado a menos 3. O logaritmo de 5,7 foi fornecido para a gente. Olha só, é 0,76. Tá? Então, 0,76. Mas aqui, eu vou ter que tomar um pequeno cuidado, hein? Se você não tomar esse cuidado, você acaba errando a questão. Eu vou até transformar o meu parênteses em chaves, porque o log de 10 a menos 3, na verdade, ele é menos 3. Tá? Então, como eu vou usar parênteses aqui, eu transformei em chaves. E aí, a conta que nós temos que fazer é o seguinte, mais com menos vai dar menos, então é 0,76 menos 3, tá? 0,76 menos 3 dá menos 2,24. E aí agora nós temos dois negativos e a gente fecha o pH como 2,24. Ou seja, não é 3,76. Está errado. 3. A adição de ácido clorídrico deslocaria o equilíbrio no sentido dos reagentes? Ácido clorídrico, vamos dar uma olhada, é um ácido extremamente forte, ou seja, é uma substância que aumentaria e muito a concentração de H+. E a gente sabe por deslocamento de equilíbrio que quando a gente aumenta a concentração de uma substância, a gente desloca no sentido oposto à substância que a gente acrescentou, tá? Então, a adição de H+ deslocaria o equilíbrio para a esquerda, no sentido dos reagentes. Tá? E é o que ele falou. Tá? O ácido clorídrico é H+, desloca o equilíbrio para o reagente. Correto. E, finalmente, o item 4. A adição de hidróxido de sódio à solução promoveria um aumento no valor de Ka. Ka, que é a constante de ionização do ácido.
Pessoal, constante de equilíbrio, né? Qualquer constante de equilíbrio, de ionização e tal, ela, como o próprio nome diz, ela tem um valor constante. Na verdade, pode ser alterado o valor da constante se você mexer na temperatura, tá? Agora, se você mexe adicionando outra substância, o valor da constante continua constante, não muda, tá? Esse item está errado. Só para esclarecer alguma dúvida que pode surgir. Caso eu adicionasse uma base, vamos até apagar aqui para poder explicar melhor. A adição de uma base, ela faria diminuir a concentração de H+, e, consequentemente, o equilíbrio deslocaria para a direita. Aí você pode pensar, então está alterando o valor da constante. Na verdade, não, tá? Porque eu estou diminuindo um pouquinho do reagente, né, da parte de cima da equação, só que isso vai fazer com que diminua o produto, a parte de baixo da equação, de maneira a manter essa divisão dando sempre o mesmo valor. Tá? Então, o Ka ele não vai sofrer alteração. Esse item 4 está errado. Ficamos com o item 1 e 3, que corresponde, então, à nossa alternativa A, fechando a resolução dessa questão.